Galera, essa aqui é uma aula de revisão, tá? Com uma parte geral de funções e também com função linear, que é também conhecida como função afim, função polinomial de primeiro grau. A gente vai detalhar aí cada passo, tá? Junto com essa revisão de teoria, a gente também vai estar fazendo alguns exercícios, tá? Para a preparação de vocês para a avaliação que a gente tem na próxima semana. Como sempre, a gente não consegue fazer todos os exercícios, tudo que é dentro de sala de aula, né? Então, isso aqui é justamente para complementar. A ideia desse canal no YouTube foi justamente para os meus alunos, tá? Sejam da escola, da faculdade, meus alunos online, dos meus cursos, tá certo? Então, vamos que vamos aí, beleza? Então, a gente tem aqui a correspondência 1 a 1, tá? Para a gente começar. Isso é um tipo de função muito importante, que é o que a gente chama de bijeção, tá? Então, assim, para iniciar aqui, eu teria que colocar aqui um zero, né? Se eu for fazer uma contagem, eu posso encontrar 0 objetos. Posso encontrar 1, 2, 3 e 10. Já pensou se a gente bagunçasse isso aqui, ó? Colocasse algo do tipo assim, ó. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 10 também. Seria uma coisa o quê? Impraticável, tá certo? Então, essa correspondência 1 a 1, que a gente usa para fazer contagem, é uma das funções mais importantes que a gente tem. Então, tem que ter justamente a ordem que a gente já tem pré-determinada, tá? 1 elevado no 1, 2 no 2, o 3 no 3 e o 10 no 10. Beleza? Justamente como a gente está acostumado. E o 0 no 0, né? Que aqui eu tenho 0 objetos, tá? E aqui eu tenho 0. Então, a gente usa os números naturais para fazer contagens, tá? De objetos. Então, eu vou ter aqui o meu primeiro exemplo, tá? A gente vai supor o seguinte, tá? Que eu tenho o conjunto A, que é o domínio, tá? Da relação que a gente quer descobrir se é ou não função, tá certo? E tenho o conjunto B, que eu chamei de C1, C2, C3, C4, são o quê? São os CPFs, tá? Então, a gente tem um contexto onde cada criança que nasce, ela já vem agora na certidão o número do CPF. Então, a gente vai admitir que cada pessoa obrigatoriamente tem que ter um CPF. Então, nesse contexto, eu vou fazer um diagrama e a gente vai avaliar se é função ou não, tá? Então, ó, P1 aqui é elevado em C1, P2 elevado em C2, P3 elevado em C3 e P4 elevado em C4. Então, cada pessoa tem o seu CPF. Então, isso é o quê? Pelo diagrama e pelo contexto, isso aqui é função de A em B. Tá certo? Quando não for função, a gente diz que é uma relação de A em B. Temos aqui no mesmo contexto, tá? Pessoas e CPFs, tá? Então, se eu tiver a seguinte relação aqui, ó. Então, ó, P1 elevado em C1, P2 elevado em C2, P4 elevado em C3. Isso aqui não é função por que motivo? A pessoa 3 não tem CPF, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, é relação de A em B. Não representa uma função, tá? Então, isso aqui se coaduna com a questão de definição de função. Todo elemento de A tem que ter um único correspondente em B. Então, seria a função de A em B. Então, nesse caso aqui, P3 não teria um CPF, tá certo? Aqui eu teria, tá, outro contexto dessa situação. P1 elevado em C1, P1 elevado em C2, P3 elevado em C3 e P4 elevado em C3 também. Então, aqui qual o grande problema? Tá? Na verdade, a gente tem dois. A pessoa 1 teria dois CPFs, tá? Então, seria o caso de um elemento do domínio ter duas imagens, que não é permitido no caso de função. Cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem em B, tá? E aqui, nesse caso, P3 e P4 têm o mesmo CPF, já vai de encontro ao quê? Não a definição de função em si, tá? Mas ao contexto, tá? Cada pessoa tem que ter um único CPF. Esse tipo de função que a gente fez aqui, tá? Esse modelo de pessoa e seu CPF, ela é uma correspondência 1 a 1.
tá? Cada pessoa tem um único CPF e cada pessoa tem um CPF diferente da outra, tá? Então, esse é um tipo muito especial de função que permeia o nosso dia a dia, beleza? Aqui eu tenho um contexto também de pessoas, tá? Uma situação idealizada e onde eu estou querendo verificar o número de sapato para adultos, tá? Então eu coloquei um contexto onde o calçado de adulto vai de 34 a 44, tá? Então eu vou ter o seguinte aqui, suponha que P1 calça 40, P2 calça 41, P3 calça 42 e P4 calça 43. Então, a gente tem o quê? O domínio da nossa relação é o A, o contradomínio é o B, e a imagem é justamente esse conjunto aqui, ó, tá? 40, 41, 42 e 43, tá certo? É a imagem da nossa relação aqui. E ela é função por quê? Porque cada elemento do domínio tem uma única imagem, tá certo? Agora a gente vai continuar estudando nesse segundo exemplo, que envolve as pessoas e o número de sapato, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é função de A em B. Aqui a gente vai continuar estudando essa modelagem aqui da pessoa com o número de sapato. Então, suponha, por exemplo, o seguinte: P1 calça 40, P2 calça 40, P3 calça 40 e o P4 calça 44, tá? Então, o que a gente tem aqui? É um exemplo de função também. Podem pessoas calçarem o mesmo número de sapato? Sim, perfeitamente, tá? Então, esse é um exemplo de função. Quem seria a imagem dessa função aqui? O 40 e o 44 apenas, tá certo? E aí o domínio são as pessoas. Cada elemento do domínio possui uma única imagem, tá? Então, a gente tem aqui ó, o domínio A, que é o conjunto A. Então a gente tem aqui o conjunto A, que é o domínio, o B, que é o contradomínio, e a imagem é 40 e 44. P1, P2, P3 calçam 40 e P4 calça 44, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de função de A em B, onde dois elementos do domínio podem ter a mesma imagem, tá certo? Não é o mesmo caso do CPF, tá? Então a gente tem que analisar a definição de função e tem que analisar também o contexto, beleza? Então, aqui continuando com o nosso exemplo aqui de função de A em B, pessoas e o número de sapato. Então, se eu tiver aqui, ó, P1, P2, P3, tá? Então, a imagem de P1 é 40, calça 40, P2 calça 41, P3 calça 42. Por que isso aqui não é função? Porque eu vou ter um elemento do domínio que não possui imagem, tá? Então, isso aqui ó, não é função de A em B, tá? Então, nesse caso aqui do número de sapato, a gente até admite que duas pessoas calcem o mesmo número. Agora, não pode ter um adulto que não calce número nenhum. Tá? Então, não é função de A em B, é relação de A em B. Tá certo? Então, isso aqui é para a gente fechar a questão do diagrama. Tá? Cada elemento do domínio possui uma única imagem em B. Agora é o seguinte, tá? Como a gente teve no caso anterior aqui, ó, dois elementos ou três ou mais elementos podem ter a mesma imagem. Agora, o que não pode acontecer? Como no caso do CPF. E aqui também não poderia acontecer uma pessoa calçar dois números de sapato. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, que P3 calça 42 e calça, deixa eu pegar aqui, ó, o 36. São números bem discrepantes, tá? Então aqui eu teria um outro problema, não seria função. Ó. O P3 ele calçaria 42 e calçaria 36. Também é uma coisa impossível, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui de função de número de sapato e pessoa, a gente admite que pessoas calcem o mesmo número, tá? Agora, não pode ser admitido o quê? Que pessoas calcem números diferentes, tá? E também não podemos admitir que a pessoa não tem um número de sapato. Então, isso aqui é um resumo dos diagramas de função, pegando também uma parte de contexto, além da definição de função. Porque quando a gente vai avaliar a função, a gente tem que avaliar também o modelo que a função se presta a representar. Beleza? Agora a gente tem aqui um próximo exemplo que é numérico, tá? Então, o A é o quê? O A é o domínio da função f. O B
É o contradomínio da função f. E aí, a partir da função, a gente vai verificar as imagens, tá? Então, ó, eu sei que y é uma função de x dada por essa fórmula, x ao quadrado. Tá? Então, eu vou calcular f de menos 2, tá? Que é o quê? O quadrado de menos 2, que vai ser o quê? Menos 2, que multiplica o próprio menos 2. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui é mais 4. Agora eu vou calcular o valor numérico da função quando x vale menos 1. Então, eu vou deixar aqui o esqueleto pronto. Então, o que eu vou fazer? Só substituir. Tá? Então, no lugar de x agora, eu vou botar aqui menos 1. Então, o quadrado de menos 1 é menos 1, que multiplica menos 1. Tem aqui a multiplicação implícita. Menos vezes menos é mais. E o quadrado de 1 é 1, tá certo? Então, tanto o menos 2 quanto o menos 1 tem imagens positivas, tá? Agora eu vou calcular aqui o f de 0. f de 0 é 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, que é igual a 0. Vamos calcular f de 1. Então, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é igual a 1. E vamos calcular o f de 2. O f de 2 é o quadrado de 2, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a gente percebe o seguinte. Numericamente, números diferentes, ó, o 4 e o 4 como imagem, tá? f de 2 é igual a f de menos 2, que é igual a 4. Tá certo? Aqui, ó, f de menos 1 é mais 1, e f de 1 também é 1, tá? E f de 0 é igual a 0. Então, o que a gente percebe? A imagem dessa função é apenas o conjunto Q. 0, 1 e 4, tá? A imagem dessa função f é o conjunto 0, 1, 4, tá certo? Então, a gente pode ter números que têm a mesma imagem, tá certo? E nem por isso deixa de ser função. O que eu não poderia ter é, por exemplo, o menos 2 ter duas imagens, 4 e um outro número qualquer, tá certo? Aí descaracteriza a ideia de função. Então, a gente vai analisar agora essa questão 2 do nosso livro, tá? Ele quer a relação algébrica entre S e T. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui, ó, se isso é o quê? É uma relação linear, tá? Então, ó, de 1 para 2 eu somei uma unidade. De 2 para 3 eu somei uma unidade também. De 3 para 4 a mesma coisa, somo uma unidade. E de 4 para 5 eu também somo uma unidade. Agora aqui, ó, de 0 para 3 eu somo 3. De 3 para 8 eu já somo 5. De 8 para 15 eu somo quanto? 7. Tá? E de 15 para 24 eu estou somando o quê? 9. Tá? Então, T é linear e S não é linear. Tá? A primeira conclusão que a gente chega. Então, o que é uma grandeza linear? É que o expoente é 1. Por exemplo, aqui é 2t elevado a 1, t elevado a 1. Aqui a gente já percebe que eu tenho o quê? T elevado ao quadrado e t elevado ao quadrado. Então, isso aqui seria o que a gente chama de uma sequência de segunda ordem, tá certo? Tem uma forma mais rebuscada de resolver isso aqui. O que a gente vai fazer? Quando a gente está resolvendo uma prova de múltipla escolha, a gente olha para as respostas. Então, pela minha própria análise que eu fiz aqui, eu sei que não é linear, tá? Então, a letra D é a sequência dos quadrados perfeitos, né? Eu vou pegar o quadrado de 1, tá? Se eu pegar aqui, ó, t ao quadrado, tá? E S, tá certo? Então, S. Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar a partir das respostas, tá? Esse aqui seria uma sequência de segunda ordem, tá? Então, o que acontece? T ao quadrado. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 4, aqui vai ser o quê? 9, aqui 16 e aqui 25. E aqui a sequência dos quadrados perfeitos, de 1 a 5, variando de 1 a 5, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, isso aqui não dá o que a gente tem no enunciado. O que eu vou fazer? Se eu tirar uma unidade, 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 9 menos 1, 8. 16 menos 1, 15. E 25 menos 1,
24, tá? Então, a ideia aqui é o quê? É perceber que a grandeza não é linear, primeiramente, comparar as duas que não são lineares. Essa seria uma boa forma de resolver. Então, a resposta para a gente seria o quê? Letra C, tá certo? Então, vamos à questão 4 também do nosso livro, tá? Arthur elaborou uma fórmula em uma planilha de cálculo e usou a lei geral y igual a x mais b, em que a e b são números inteiros. Em seguida, anotou alguns valores obtidos como indicado a seguir. Com base nessas informações, determine os valores de A e B e escreva a fórmula utilizada. Então, ele quer que a gente descubra A e B justamente para ter o quê? Y igual a AX mais B. A e B são desconhecidos. Quando eu descobrir A e B, eu sei quem é o valor de Y, dependendo de x, ou seja, y como função de x. E aí, por que eu sei que é linear? Porque aqui o expoente é 1. Quando o expoente não aparece, ele vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, 6 linhas. Eu preciso de apenas 2 linhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, AX mais B igual a Y. O que eu vou fazer? Eu vou usar, esse é o valor de x, esse é o valor de y. Então, eu vou ter um ponto aqui, pegando essa primeira linha, eu vou ter um ponto aqui, x igual a 0, y igual a 3. Eu posso pegar a segunda linha, x igual a 1, y igual a 5. Então, trabalhando com isso aqui, eu vou ter a vezes 0 mais b igual a 3. Eu peguei justamente x igual a 0, y igual a 3. Então, a vezes 0 dá quanto? Isso aqui dá 0, tá certo? Então, eu vou ter justamente o quê? Que b igual a 3. Acabei de descobrir o b. E aí eu vou ter o quê? Ax mais b, que vale 3, igual a y. Agora eu vou substituir o outro ponto. X igual a 1, y igual a 5. Então eu vou ter a vezes 1 mais 3 igual a 5. Quanto que é a vezes 1? É o próprio a. Então eu vou ter que a mais 3 igual a 5. Quem é o número que eu somo com 3 que dá 5? A igual a 2, justamente por quê? Porque 2 mais 3 é igual a 5, tá? Observando isso aqui, o A só pode ser 2, beleza? Então a gente acaba de determinar aqui, conhecendo 2 pontos, tá? Que y igual a x mais b, y igual a 2x mais 3, uma vez descobertos A e B, tá certo? Então, para determinar uma lei geral linear, eu preciso de 2 pontos, tá? Isso aqui é uma reta. Então, para determinar uma reta da geometria plana, a gente precisa de apenas 2 pontos, não mais que isso, tá certo? Então, olha só, a gente tem aqui, um padeiro fabrica 300 pães por hora. Considerando-se esse dado, pede-se a lei que representa o número de pães fabricados, que é P, em função do tempo T. O tempo T em horas. Então, para resolver isso aqui, eu vou construir uma tabela. Então, a gente tem o seguinte, inicialmente. Tempo 0, o padeiro fabrica 0 pães. Em 1 hora, 300. Em 2 horas, 600. Já perceberam a lei de formação? Em 3 horas, 900. Em 4 horas, 1.200. E assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Vamos desvendar aqui, O que é isso? É um múltiplo de 300, Isso aqui, é 300 vezes 0. Isso aqui é 300 vezes 1. 300 vezes 2. 300 vezes 3. E, finalmente, 300 vezes 4. Então a expressão que relaciona o tempo e o número de pães é o quê? 300 vezes o tempo, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, o tempo é justamente isso aqui, Então, a gente conseguiu completar a tabela facilmente. Por quê? Porque é uma coisa do nosso dia a dia, tá? E aí a gente entende o quê? Que é 300t. Então, P de t
é igual a 300t, tá certo? E aí, ó, quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? A partir da tabela, a gente sabe o que, tá? Que em 3 horas a gente tem o quê? 900 pães. Então, eu quero 3 horas e 30 minutos. Ó. 3 horas, tempo. Vai ser igual a 3 horas e 30 minutos. Mas o que é o 30 minutos? É metade da hora. Então, é em 3 horas e meia. Então, eu vou ter, para 3 horas, eu tenho 900 pães. E para meia hora, eu vou ter o quê? Em 1 hora é 300, em metade da hora vai ser o quê? 150 pães. Tá? Então, isso vai ser um total de quanto? De 1.050 pães em 3 horas e 30 minutos. Tá? Eu posso colocar também isso na lei de formação da função e calcular o valor numérico. Vamos fazer isso? P de t é igual a 300t. Então, eu vou colocar o quê? T igual a 3,5, ou ainda 7 sobre 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, eu teria o quê? P de 7 meios vai ser a mesma coisa que 300 vezes 7 sobre 2, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? 7 vezes 3 é 21. Eu vou colocar o quê? 2 zeros. Depois divido por 2. Metade de 2.000 é 1.000 e metade de 100 é 50. Então, isso aqui dá para fazer mentalmente, né? É a mesma coisa de eu fazer 2.000 dividido por 2 mais 100 dividido por 2, que vai ser quanto? 1.000 mais 50, que é igual a 1.050 pães. Tá certo? Quem quiser trabalhar com decimal, fica à vontade. Eu prefiro trabalhar com fração, tá certo? O gerente de uma loja de eletrônicos verificou que, quanto mais ele anuncia em redes sociais, mais a loja vende. Essa relação pode ser expressa por uma função dada pela lei. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que y é 3 meios de x mais 80, tá? Em que y representa o número de itens vendidos. Então, vamos colocar aqui, ó. Y representa o número de itens vendidos durante a semana. X, o número de anúncios publicados durante o mesmo período. Então, o que acontece? Nessas condições, quantas vezes o gerente deverá anunciar nessa semana para que a loja venda 200 itens? Então, quem é que representa o número de itens vendidos? X ou Y? Pelo que a gente marcou aqui em amarelo, é o quê? É o Y. Então, esse cara aqui, ó, é o Y. Vou substituir isso na fórmula. Então, eu vou ter o quê? 200 vai ser igual a 3 meios de x mais 80, tá? E aí muita gente tem dúvida, poxa, como é que eu faço para não ter que trabalhar com fração? Eu vou fazer o seguinte, é uma coisa que pode ser feita mentalmente, eu vou multiplicar cada termo por 2, tá? Então eu vou ter o quê? Então multiplicando cada termo por 2, eu vou ter 2 vezes 200, 2 vezes 3 meios de x e 2 vezes 80. Isso é um processo que pode ser feito mentalmente. Então, ó, 2 vezes 200 é o quê? 400. Esse 2 eu simplifico com esse 2, então vai ficar 3x. E 2 vezes 80 é quanto? 160. Tá? Então agora eu só preciso o quê? Isolar o x. Então, ó, o 160 que está somando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então, 400 menos 160 é igual a 3x. Quanto que é 400 menos 160? Isso é 240 igual a 3x. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá 24? Pela tabuada a gente sabe que é o 8. Então, o x
como não é 24, é 240, o x é igual a 80. Qual outra forma da gente enxergar isso aqui? O 3 está sendo o multiplicador do x, então quem está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter o seguinte, ó, 240 sobre 3 é igual a x, ou seja, 240 dividido por 3 é 80. 80 anúncios por semana. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho a representação do quê? Dos eixos, tá? Eixo X é o eixo horizontal, que também é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo vertical, que é o quê? Eixo das ordenadas. Então, qualquer ponto ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, o ponto aqui, ó, P, tá? Ele colocou a coordenada A e B, tá? Então, é um par ordenado. Primeiro vem a coordenada horizontal, depois vem a coordenada o quê? Vertical. Por exemplo, suponha que eu coloque aqui, ó, igual a 1 e aqui, ó, igual a 2. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, tá? Ele para x tem coordenada 1, para y ele tem coordenada 2. Então, esse ponto aqui, ó, deixa eu marcar ele aqui, ó, tem coordenadas o quê? Para x, 1 e para y, 2, tá? Então, a gente tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante, que as duas coordenadas são positivas, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto, tá certo? E aqui, ó, tá? É a origem, o ponto 0, 0. Então, esse é um resumo aqui dos eixos cartesianos, tá? E dos 4 quadrantes que a gente tem aí quando traça os eixos, beleza? Isso é muito importante para visualizar o gráfico de funções, tá? Então, aqui, ó, tá? Esse é um gráfico que a gente tem, tá? Do nosso livro, dados fictícios, tá? O que a gente percebe? Vamos identificar aqui alguns pontos no nosso gráfico, tá? O ponto P está identificado aqui, ó. Depois de 12 horas, o número de bactérias é 2.000. Depois de 24 horas, o número de bactérias é quanto? 4.000. Então eu tenho um ponto aqui, ó, 24 e 4.000. É aquele ponto que eu vou chamar de P1, tá? Por exemplo, esse ponto aqui eu vou chamar de P2. É o ponto de máximo. É o ponto que o gráfico atinge a maior altura, tá? Então, em 36 horas, tá? P2 vai ser o quê? 5.000 bactérias, ou 36 horas, 5.000 bactérias. Aqui eu coloquei 400 e a 4.000, tá certo? Então, o que a gente percebe? De 0 até 36 horas, o número de bactérias sobe. Chega em 36 horas, começa a cair. E até tender a quanto? A se aproximar de 0. Conforme o tempo vai passando, o corpo vai vencendo as bactérias aí, tá? Pode ser pelo uso de antibiótico, ou seja, por própria defesa do organismo, tá certo? Então esse é um gráfico com dados fictícios, mas que ilustra um crescimento não linear ao longo do tempo, e a partir do tempo 36 horas começa a ter o quê? Um decaimento do número de bactérias, tá certo? Só para a gente se situar aí para que serve um gráfico, tá? Agora, daqui por diante, a gente vai adotar um tipo de função polinomial de primeiro grau, conhecido também como função afim. Qual a diferença? Que aqui, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de zero, porque senão não é polinômio de primeiro grau. Nesse tipo de função afim aqui, entra até o quê? Uma função onde o A pode ser zero, que vai gerar uma função constante, tá certo? A gente vai ver isso depois, quando a gente for falar de função crescente e decrescente, beleza? Então, vamos lá, ó. Uma função de domínio real contra domínio real definida pela lei y igual a x mais b. Tá? Y é função de x que tem a seguinte lei de formação, ax mais b. Tá? Então, o expoente aqui é 1. Então, é função linear. Tá? É função que é uma reta. Tá ok?
e o A obrigatoriamente é diferente de zero para que a gente tenha a função polinomial de primeiro grau. Beleza? Um outro tipo de função muito especial que a gente tem aqui é a função chamada identidade, tá? Y igual a x. Então, f de 2 igual a 2, f de 3 igual a 3, f de 0 igual a 0, tá? E ela é uma função que é polinomial de primeiro grau. A gente pode escrever ela assim, ó, y vai ser igual a x, ou seja, y é igual a 1x mais 0. O a igual a 1 e o b igual a 0. Tá? Qual a importância dessa função? É que ela é um espelho. Quando eu tenho duas funções que são inversas, que é o caso da função h de x e g de x, uma pega o número e dobra, a outra pega o número e faz a metade. Então, quando eu faço uma composição dessas funções, tá, o que acontece? Eu substituo uma dentro da outra, vai dar justamente a função identidade. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu botar dentro do x aqui a função x sobre 2, vou ter o seguinte, h de x vai ser igual a 2 vezes um valor de x. E aqui dentro eu vou colocar outra função, que é justamente essa g, ó, x sobre 2. Então eu vou ter 2 que multiplica x sobre 2. Eu vou simplificar o 2 com 2, isso dá quanto? Dá identidade. Se eu colocar aqui, ó, g, que vai ser o quê? A metade de um valor, tá? Então, no lugar desse valor x, eu vou botar outra função, que é o quê? 2x. Então, eu vou ter 2x sobre 2. Aqui, ó, é uma multiplicação. Eu simplifico esse 2 com esse 2, eu vou ter identidade, tá? Então, duas funções inversas, tá? Quando eu faço a composição de uma na outra, dá a função identidade. Isso a gente consegue ver geometricamente naquilo que eu chamei de espelho. Então, aqui, ó, eu tenho a função identidade, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar a função 2x, que ficou em vermelho. Vou criar a função metade de x, ou x sobre 2, tá? Que ficou em azul. E eu vou criar alguns pontos e a gente vai ver essa relação de espelho e a simetria que existe dessas funções com a função identidade, tá? Criei o ponto A sobre a reta identidade. Tá? Criei o ponto B1, que está em cima da função 2x. Criei o ponto B2, que está em cima da função x sobre 2. E aí, ó, percebam o seguinte, ó, a distância de A para B1 é a mesma distância de A para B2. Então, a função funciona como um espelho. Se um se afasta, o outro se afasta. É a mesma coisa da gente na frente do espelho. Se você se aproxima do espelho, a imagem se aproxima do espelho. Se você se afasta, ela se afasta. Podem perceber que a distância é sempre a mesma, ó, tá? E aqui, ó, aqui também, ó, sempre a distância é a mesma, tá certo? Então, tem esse comportamento de espelho. Essa é a importância da função identidade, avaliar funções inversas e a composição de duas funções inversas da identidade, como a gente já viu algebricamente. Olha aqui, ó, h de x sobre 2, quem é x sobre 2? É a própria função g. 2 vezes metade de x dá x. E g de 2x é o quê? 2x dividido por 2, que dá o próprio x, que é a identidade. Em ambos os casos, dá a função identidade. Ó. Y igual a x, que é a função identidade. Aqui, ó, a gente tem a questão 23 do nosso livro. Dada a função definida, o f de x igual a 5x menos 2, determine f de 2. Então, isso aqui é o valor numérico de f, quando x igual a 2. Só substituir. Então, eu tenho o seguinte, ó, f de x vai ser igual a 5x menos 2. Então, o que acontece? F de 2, ou de qualquer valor real, vai ser o quê? 5 vezes esse número, menos 2. Então, aqui, ó, no lugar de x, eu vou colocar quem? 2, ó, f de 2 e 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a multiplicação pela ordem das operações. 5 vezes 2, 10. Menos 2, isso dá quanto? 8. Portanto, f de 2 é igual a 8, ou seja, eu teria o par ordenado x igual a 2, y igual a 8, tá certo? O valor de x para f de x igual a 0. Isso é o que a gente chama também de quê? De raiz da função.
ou zero da função? É justamente a gente encontrar o valor de x. Eu vou pegar a função igual a zero, tá? Então, aqui no item B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função 5x menos 2 e vou igualar a zero, tá certo? Então, eu quero descobrir o quê? A incógnita x, o valor de x que faz a função ser zero, o zero da função. É resolver a equação de primeiro grau, tá? Então, eu vou isolar o quê? O x. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Pensar no seguinte, o 2 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Mas vamos pensar o seguinte, pensar nesse cara aqui, ó. Quem tem que ser esse cara para que essa conta dê zero? Tem que ser igual a 2. Ó. 2 menos 2 não é igual a zero? Então, quem que tem que ser o 5x? 5x tem que ser igual a 2. Ó. Isso é uma forma de pensar. Tá? Quem é o número que eu multiplico por 5 que dá 2? Essa já é mais complicada, né? Vai ser o quê? 0,4. Então, o que a gente vai fazer? Vai pensar no seguinte, ó. O número que multiplicado por x dá 2, eu posso pensar o seguinte. O 5 está multiplicando, passo para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Ó. X vai ser igual a 2 sobre 5. A gente sabe que fazendo essa divisão vai dar o quê? 0,4, tá? Mas eu posso deixar 2 quintos, tá? A resposta x igual a 2 quintos está ideal. A raiz dessa função é o quê? 2 quintos. Vamos calcular o valor numérico da função quando x igual a 2 quintos? Vocês vão ver que dá zero. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o valor da função quando x igual a 2 quintos. O exercício não pede isso, mas a gente vai fazer só para constatar, tá certo? Então, vou ter o seguinte. F de x igual a 5x menos 2. No lugar de x, eu vou botar o 2 quintos, tá? 2 quintos. Então, aqui eu coloco 2 quintos. O que vai acontecer aqui? A primeira coisa, ó, aqui está multiplicando. Então, simplifico esse com esse. Então, a função passa a ser 2 menos 2, que é igual a 0. Ou seja, 2 quintos é raiz da função, é zero da função. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem dois pontos importantes aqui. Ó. A raiz é onde corta o eixo x. Ó. E o b é onde corta o eixo y, tá? Que é o coeficiente linear. Então, nessa função do tipo y igual a x mais b, tá? O a tem o nome de coeficiente angular. A gente vai ver já já por que ele é chamado de angular. E o b é o coeficiente linear, tá? Que a gente chama também de intercepto. Por quê? É onde ele corta o eixo y, o intercepto da função. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui, num programa de geometria dinâmica, o que está acontecendo com esses coeficientes. Então, o A igual a 1, o B igual a 5, tá? Então, a gente tem o intercepto, é justamente o quê? Onde o x é 0 e o y é 5. Então, a função y igual a x mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou variar esse A, que é o coeficiente angular, e vou variar esse B, que é o coeficiente linear. Olha o que acontece quando eu vou variando esse cara aqui. Ele mexe com o quê? Com a inclinação da função. Ó. Tá? Por isso que ele é o coeficiente angular. Ele mexe com a inclinação da função. Fica uma função constante quando A é igual a zero. Tá? E aí o ponto A deixa de existir, porque ele é a raiz. E aí, ó, tá? Função decrescente. Quando o A é negativo, olha lá, o A é igual a menos 1. Tá? A igual a menos 2. A igual a menos 5. Tá? E a gente tem aqui, ó, A igual a zero. Tá? O que acontece? A função é constante. Ela fica paralela ao eixo, não tem crescimento e nem decrescimento. Quando A é positivo, tá? O coeficiente angular é positivo, a função é o quê? Crescente. O que o coeficiente linear faz? Tá? Muda, observe esse ponto B aqui, ó, tá? À medida que eu for, ele está descendo. Ponto B está descendo. Ponto B está subindo. Ou seja, o coeficiente linear é exatamente onde corta o eixo Y, tá certo?
Então, ó, o ponto B é justamente onde corta o eixo Y. Vocês estão vendo que o ponto B está subindo, está descendo, ó, conforme eu vou variando o coeficiente linear. Tá? Então, o coeficiente angular muda a inclinação da função e o coeficiente linear muda onde a função corta o eixo y, tá? E aí vocês estão vendo, ó, raiz da função, tá? Que está em rosa, onde corta o eixo x, tá? Tá certo? Que é justamente o ponto A. Ali, ó, menos 2/5 e 0, a raiz da função, tá? Então, conforme eu vou variando aqui, ó, a raiz da função também está mudando de lugar. Agora, por exemplo, eu alterar o coeficiente também muda a raiz, ó. Então, essa é uma questão muito bacana, que a gente tem que fazer o quê? Identificar alguns pontos, tá? Para poder resolver. Então, observe os gráficos das funções f e g, determine a lei de formação de cada uma delas. Então, ó, que ponto é esse aqui, ó? Tá? Que eu estou marcando aqui em azul. Para x ele é 4, para y é 0. Que ponto é esse aqui, ó? Que eu estou marcando em azul. Para x ele é 0, para y ele é 4. Tá? Então, com esses dois pontos eu consigo determinar a função f que está em azul. Tá? Vamos só marcar um ponto conhecido aqui. Ó. Aqui a origem é o ponto Q, 0, 0. Tá? E aqui eu sei que é um ponto Q. Para x ele vale 2, para y eu não sei. Quando eu souber, eu determino a função g. Então, primeira coisa, vamos achar a função f, que eu vou escrever aqui em azul. Tá? A gente sabe que ela é do tipo Q. Y é igual a x mais b, porque é uma reta. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou inverter aqui, ó, ax mais b igual a y. Tá? Então, no primeiro ponto que eu vou fazer aqui, ó, x igual a 4, y igual a 0. Então, a vezes 4 mais b igual a 0. O que eu vou obter? 4a mais b igual a 0. Tenho a primeira equação. Eu usei o ponto 0, 4, tá? xy é o ponto 4, 0 na verdade, tá? Então, isso aqui eu utilizei para resolver a primeira. E agora eu vou utilizar o ponto que 0, 4. X igual a 0, y igual a 4. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A vezes 0 mais b igual a 4. Quanto que é a vezes 0? 0 mais b igual a 4. Consequentemente, b igual a 4. Então, acabei de achar o valor de b. Então, eu sei o seguinte, ó. Então, agora eu substituo na outra. 4a mais b, quanto é que vale o b? Acabei de descobrir que ele vale 4. Vai ser igual a quanto? 0. Resolva essa equação para A. 4a igual a menos 4. E aí eu tenho A vai ser igual a menos 4 dividido por 4, que é quanto? Menos 1. Portanto, A igual a menos 1. Então, a função f é do tipo Q? Menos x mais 4, concordam? F de x vai ser igual a menos x mais 4. O A aqui está implícito, tá? Ele é menos 1. E o B é igual a 4. E aí agora a gente vai fazer o quê? Olhando para o gráfico, eu sei o seguinte. A função tem o ponto 0, 0. E ela tem o ponto Q? 2, tanto para a função f quanto para a função g, a imagem do 2 é a mesma. Então, eu vou ter que calcular f de 2 para descobrir que ponto é esse aqui. Ó. Tá? Esse ponto aqui tem coordenadas o quê? 2 e desconhecido. Então, eu vou calcular agora ali embaixo, porque esse ponto pertence tanto à função f quanto à função g. Então, eu vou ter o seguinte, ó, f de x vai ser igual a menos x
mais 4. Então, eu quero calcular f de 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Então, basta eu resolver o seguinte, menos 2 mais 4, que é igual a quanto? 2. Então, esse ponto tá de coordenada x igual a 2, a imagem dele é 2, ou seja, a função é a função identidade, tá? A função g é a função identidade. Porque quando x é igual a 0, y é igual a 0. Quando x é igual a 2, y é igual a 2. Acabamos de achar aqui, ó. E a gente conclui que g é a função identidade. F a gente já tinha achado. É igual a menos x mais 4. E g de x é a função que? G de x igual a x. É a função identidade. Tá certo? Então aqui, ó, eu quero fazer uma análise rápida, tá? Sobre o crescimento da função. F é crescente se somente se, dados esses valores x1 e x2, x2 é menor do que x1, e aí a imagem vai ser o que? Maior. Então vamos traduzir isso aqui no gráfico, de x1 para x2. Eu estou andando para a direita, então x cresce. Agora vamos ver, de f de x1 ou y1 para y2, eu estou caminhando de 1 para 2 para cima. Então, o que acontece? Y cresce. Então, isso é uma função crescente. X cresce, o y cresce. Vamos analisar a próxima aqui, ó. F é decrescente, se somente se. E aí tem essa condição aqui embaixo. Dados os valores x1 e x2 do domínio, x2 é maior do que x1. E aí você vê que as imagens se invertem. Por exemplo, vamos escrever aqui, ó. x1 para x2, o que acontece? X cresce. Por que cresce? Está andando para a direita. O y diminui. Então, isso evidencia uma função decrescente. De x1 para x2 aumenta e a imagem de x1 para x2 diminui. E aqui a gente tem uma função constante. Qualquer que seja o valor de x, ele aumentando ou ele diminuindo, f é sempre igual a k. Ó. A gente tem uma função constante. Ó. Y é igual a k, qualquer que seja o valor de x. Então, ó, f de x igual a k, que é um valor constante. Esse k pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá certo? Vamos ver uma função constante lá no GeoGebra? Eu vou botar aqui o coeficiente angular igual a 0. Então, a gente tem uma função constante. Conforme eu vou variando, ó, ela sobe ou desce. Tá? Então, ó, f de x igual a 4, y igual a 4, igual a 3, igual a 2, igual a 0, igual a menos 1, igual a menos 2. Tá? Então, para qualquer valor, a função é constante. É uma reta paralela ao eixo x, uma reta horizontal. Beleza? E aqui para fechar, tá? Eu apaguei a resposta aqui para não dar na cara. A gente vai resolver essa questão da FGV. Então, olha só. No final do ano 2000, o número de veículos licenciados em uma cidade era 400. E no final de 2008, esse número passou para 560 veículos. Admitindo-se que o gráfico do número de veículos em função do tempo seja formado por pontos situados em uma mesma reta, podemos afirmar que, no final de 2010, o número de veículos será igual a... Então, olha só, o que é o mais importante aqui? Então, ele está dizendo o seguinte, que o gráfico tem pontos situados em uma mesma reta. Então, ele está dizendo que é uma função linear. Então, a cada ano, o número de carros aumenta o mesmo valor. Tá? Então, eu tenho o seguinte, ó, tá? A variação do tempo de 2000 até 2008. Eu tenho o quê? 8 anos. O número de veículos foi de 400 para 560. Então, isso aqui é um aumento de 160. Não é a grandeza linear? Então, a cada ano aumentou 20 carros.
tá certo? Eu teria aqui, ó, essa linha do tempo. 2000 eu teria o quê? 400 carros. E aí, passado um ano, eu teria o quê? 20 carros a mais, 420. Passado mais um ano, eu teria o quê? 440 carros. E aí a gente sabe que em 2008 eu tenho o quê? 560 carros, pelo próprio anunciado. Então eu tenho 2009 e 2010. Então eu tenho que aumentar de 20 em 20. Ó. Então 2009 eu teria quantos? 580. E 2010 eu queria o quê? 600 carros, tá? Então essa é a resposta aqui, ó. Tá? Eu tenho um crescimento o quê? Linear, tá? Então, vamos observar isso aqui, ó. Como é linear, aqui aumenta de 1 em 1. De ano em ano. E aqui aumenta de 20 em 20. Então esse é um caso de crescimento linear, tá? Então a gente não precisa nem usar a função, sabendo que é o ponto numa mesma reta, então a cada ano aumenta a mesma coisa em número de carros, tá? Então a gente tem a resposta aqui, a alternativa C, tá? Nem precisa usar função, tá? Só entender que o crescimento é o quê? Linear, que é o tipo de função de primeiro grau, beleza?